Shalom, shalom. Mais uma live de testemunho. Mais uma live que nós estamos aqui. Nos encontramos para mais um dia. Engrandecemos o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à página Mulheres com Espada. A paz do Senhor Dai, Caroline, que já está aí conosco. Sejam muito bem-vindas. Deus seja louvado. Esta página é uma página onde trabalhamos com o Ministério Feminino, Ministério de Mulheres, ativando, habilitando, alinhando mulheres no reino. Muitas das vezes nós mulheres somos chamadas para desenvolver, para trabalhar para o reino, mas muitas de nós não fomos discipuladas, não fomos preparadas, não fomos tratadas, lapidadas para estar de frente de uma obra. E quando o Senhor me entregou esse projeto, Ele falou: te levantei como liberadora de acesso para ativar, habilitar, alinhar mulheres, ensinar elas aquilo que eu fiz na tua vida, tu vai fazer com elas. Então, Projeto Mulheres com Espada não é só esse canal aqui de live, de testemunho. Temos também toda quinta-feira, 10h30 da noite, uma sala de oração. O nome é Quarto de Guerra. Lá temos palavra, oração e testemunho. Deus tem se manifestado poderosamente nessa live, toda quinta-feira, 10h30. Como é que eu participo? Você precisa estar no grupo Mulheres com Espada, é um grupo privado, ok? Onde só os ADMs escrevem, porque tem um direcionamento, tem uma visão, e toda quinta-feira nós colocamos o link lá da live, né? Então participa quem está no grupo, e aí vai ter acesso ao link da live, que é pelo Google Meet, tá? E também a gente tem a mentoria, né? Onde mentoria de 2 meses aí, com aulas uma vez por semana, mentoriando mulheres. Já começou uma turma, agora terça-feira. Essa turma termina final de agosto. Agora só quando abrir novas turmas. Amém? E temos os encontros que nós temos aí de tratativa. Temos os encontros anuais, né? Onde nós nos encontramos e fazemos. Sábado agora, 13 de julho, às 3 horas, temos um encontro, Mulheres à Mesa. Esse é um trabalho à mesa de tratamento, de cura interior. Esse é um tratamento do Pai. Deus deu um direcionamento de governo para esse dia. Se você ainda não fez sua inscrição, eu ainda tenho 10 vagas. Você que é do Rio de Janeiro e deseja participar. Amém? Vamos iniciar orando, né? Porque a oração é a chave do negócio, é a oração que move, é a oração que faz, é a oração que nos direciona a paz. Vamos orar. Deus seja louvado. Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Senhor, muito obrigado por mais um dia da tua presença, do teu querer. Mais um dia, Senhor, nessa página, para glorificar e exaltar o teu nome, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor opera. Toma cada vidas que já estão aqui, que irão assistir, Senhor, esse testemunho, que elas venham ser alcançadas, libertas, transformadas. Que haja, Senhor, um impacto, Senhor, em vidas. E que teu nome seja mais uma vez glorificado e exaltado para todo sempre. Toma esse canal de comunicação, toma a internet, toma os aparelhos, Senhor, toda a tecnologia assim nos fornecida. E que o Senhor assume governo, Pai, nesse momento sobre a minha vida, sobre a vida da tua filha, que irá testemunhar. E que tudo seja para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém? Graças a Deus. Reparem que eu estou um pouco rouca, né? Final de semana aí foi nível harder, né? Eu estava ministrando aí em região dos lagos, e estudos e outras coisas, né? Envolvida do reino. E eu estou bem resfriada, bem debilitada, mas não poderia deixar de fazer a live, né?
A gente não tira a mão do arado. Estamos aqui para trabalhar para o reino, independente da situação. Um dia eu disse sim, um dia eu me apresentei para esse exército, né? E de maneira nenhuma eu posso parar, porque enquanto eu estou trabalhando para Ele, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da minha saúde, não é verdade? Então, eu quero iniciar nessa tarde com uma palavra, né? Não sei se a pastora já está aí. Se tiver, escreve nos comentários para me ver que a senhora já está aí. Eu vou deixar uma palavra, um alimento para a tua vida nessa tarde. E logo já quero passar para a pastora, que eu quero deixá-la à vontade. Queremos ouvi-la nessa tarde. Abra sua Bíblia lá em Salmos, né? Livro de Salmo 113. Livro de Salmo 113, a partir do seu verso 7. Ah, ela já está aí, a parte do Senhor. Já vou mandar o convite para a senhora. No seu verso 7, 8 e 9. Amém? Que diz assim: Ele ergue do pó o desviado e do monturo o necessitado, para se assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é Ele que nos tira do pó. É Ele que nos levanta do monturo. Aonde você estava, você que está aqui nessa live, quando o Senhor te encontrou e te resgatou, aonde você estava ou aonde você está hoje? Você que está assistindo essa live, aonde você está? Em que caminhos você tem andado? O que você tem feito? O que você tem praticado? Porque diz a palavra que até o desviado, desvalidado, que estava no monturo, o necessitado, Deus faz assentar no meio de príncipes. Sabe o que é isso aqui? É honra. Deus te tira, te limpa, te dá uma nova veste, te coloca em lugares de pessoas grandes, te faz ser reconhecido, te dá um anel, te coloca no meio de príncipes e princesas. Esse é o nosso Deus. Te limpa, te restaura, te dá um nome, assume a paternidade dele sobre a tua vida. Ele faz a mulher estéril, oh meu Deus, ter família. Sabe o que é isso aqui? Dá filhos. Você, ó estéril, o Senhor abre a tua madre se tu crê em nome de Jesus. Eu também não poderia ter filhos. A medicina falou que eu não geraria. Ah, Espírito Santo. Eu recebi um diagnóstico em 2008 que eu não geraria filhos. Que pelas condições do meu útero eu teria que fazer um tratamento. Isso se eu engravidasse. Mas o dono da vida, o grande eu sou, o todo-poderoso, chegou primeiro na minha vida e falou: tu vai gerar. Falou: tu vai gerar. E serás uma menina para honra e para glória do meu nome, gente. 2008. Eu nem cristã eu era, nem serva de Deus eu era ímpia. Eu tinha sido convidada para ir num culto, numa consagração. Chego lá, a profeta bota o dedo na minha cara e começa a falar da minha vida. Começa a falar do tempo que eu tive depressão com 17 anos. Começa a falar de um monte de coisa que eu nunca contei para ninguém, mas era Deus. E aí chega e conta para mim assim: tu não pode ter filho, né? Mas Deus manda te dizer nessa manhã que tu ficarás grávida e serás uma menina para a honra e para a glória do nome do Senhor. Isso era outubro de 2008. E ela ainda foi mais específica, porque profeta é assim. E ela falou assim: até dezembro tu ficarás grávida e serás uma menina para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ali, amadas, eu já estava grávida e não sabia.
Quando eu fiz um exame, eu já estava com quase 2 meses de gravidez. Esse é o nosso Deus que abre a madre, ó estéril. As pessoas podem dizer que tu não gera. Tu pode olhar para todo mundo com uma criança no colo e falar assim: eu não posso ter isso. Mas o Deus que está aqui é o Deus que está aí. Ele diz para você: o que é impossível para mim? O que é que eu não posso fazer? Fui eu que dei a inteligência ao homem para criar. Sou eu, Senhor, que dou inteligência, entendimento, para que o homem possa fazer alguma coisa aqui na terra. E ele dá família, ele dá filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tá difícil ser profeta, ver profeta assim, Márcia, mas ainda existe. Ainda existe os profetas de Deus. O problema é que a igreja só quer receber prosperidade. A igreja foi muito mal acostumada a receber: toma aqui tua bênção. Mas na hora que Deus levanta o profeta, que vem falar a verdade, as pessoas não querem aceitar, querem matar o profeta. Mas o profeta, ele não veio para agradar homens. O profeta, ele revela aquilo que está no coração de Deus. Ele traz a mensagem que está na boca de Deus, ele só transmite. Ele só é o canal daquilo que Deus está vendo, daquilo que Deus quer falar e aquilo que está no coração de Deus. Então, muitas das vezes o ser humano não vai receber e não vai querer aceitar a palavra de um verdadeiro profeta. Porque a palavra de um verdadeiro profeta vai vir em confronto com aquilo que você quer, com aquilo que você espera. O profeta, ele vem para arrumar, ele vem para trazer alinhamento, ele vem para trazer conserto, ele vem para exortar, para chamar a atenção. E as pessoas de hoje que se dizem cristãs e que servem o Deus vivo, não querem mais ouvir a verdade. Elas preferem viver na mentira, porque a mentira tem sido mais agradável, tem sido mais confortável, né? Tem defendido interesses. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo requer de nós renúncia, entrega, viver de verdade. Ser pastora Andréia para estar testemunhando aquilo que aquilo que o Senhor fez em sua vida, minha história, fez em sua vida, minha história, escreveu pastora Andréia Jesus, testemunhando nessa glória do nome do Senhor. Eita glória. Pastor, eu só não tô lhe vendo. Às vezes acontece isso, mas todo mundo tá vendo. Vocês estão vendo? Me dão um feedback, por favor. Irmãos que estão na live, estão vendo. Eu vou fechar meu microfone, tá, pastora? A senhora pode continuar, pode contar sua testemunha. Vai ficar gravado, depois a gente vai conseguir assistir eu e você. Paz do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Pastor, é forte que a senhora estava falando agora sobre os verdadeiros profetas. Tem igrejas que eu vou pregar e que eu não volto, né? Porque eu prego aquilo que Deus manda e não aquilo que o homem quer ouvir. Eu não prego chave de casa, eu não prego chave de carro, até porque da onde o Senhor me tirou foi para pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele não é chave de carro, ele não é chave de casa. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Andréia, sou de São Paulo, capital. Hoje eu sou pastora pela misericórdia de Deus, mas a minha vida não foi sempre assim. É uma live, minha história, escreveu Jesus. Então eu vou contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui nessa live juntamente com vocês. Eu tenho certeza que vai ter muita gente hoje acreditando nas promessas de Deus, voltando a acreditar naquilo que o Senhor prometeu. E muita gente também que vai entender, né, que para viver o evangelho, o verdadeiro evangelho, é necessário aprender a perdoar.
Eu vim para a presença do Senhor, como eu disse, nem sempre eu fui pastora. Eu vim para a presença do Senhor de uma forma assim, a qual o homem não dava mais nada pela minha vida. Eu vim para a presença do Senhor pesando apenas 31 quilos. Eu vim dessa forma para a presença do Senhor. Eu não tinha um dente na minha boca. Se eu tenho hoje, é porque eu sirvo um Deus que é dono do ouro, da prata e da porcelana também, porque esse é o Deus que eu sirvo. Eu fui para a presença do Senhor fumando uma quantidade de 35 pedras de crack todos os dias da minha vida. 2 anos e 6 meses foi como moradora da Cracolândia. Foi de lá que o Senhor me tirou, viu? Mas não foi só isso, não. Foram 24 anos e 10 meses da minha vida nas drogas, no crime e no homossexualismo. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida da minha mãe, porque durante 24 anos e 10 meses ela não desistiu de uma promessa a qual o Senhor havia feito. Eu digo isso, eu ministro isso todos os dias, e quando eu digo todos os dias é porque todos os dias eu ministro a palavra do Senhor. Se tem mãe de joelho, tem filho de pé, viu? Se tem esposa de joelho, tem marido de pé. Então continue de joelho, continue acreditando que aquele que te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Nós somos em 5 filhos, né? Nós temos uma mãe, minha mãe casou. Minha mãe sempre serviu ao Senhor, ela sempre foi evangélica, mas ela casou com um homem que não era evangélico, com um homem que era alcoólatra. Nós somos em 5 filhos, 4 mulheres e o menino, 3 que não são do meu padrasto, uma delas sou eu. A minha mãe, ela sempre fez questão de ensinar os 5 filhos o caminho a qual devia caminhar. Quando a minha mãe, ela chegava da igreja, meu padrasto já estava alcoolizado. Ele batia na minha mãe? Não. Ele espancava a minha mãe. Minha mãe ia dormir toda machucada e durante as madrugadas, as 3 filhas que não era dele, sendo uma delas eu, sofria abusos sexuais dentro de casa. O abuso da minha parte começou aos 5 anos de idade. Mas não se assusta não, porque a minha irmã começou aos 3 anos de idade. Era um rodízio dentro de casa. Um dia uma, um dia outra, um dia outra. E além dos abusos sexuais, nós recebíamos também abusos psicológicos dentro de casa. Porque ele passava o tempo dizendo, se contava a tua mãe, eu vou cortar o corpo dela em pedacinho, vou colocar numa mala e eu vou jogar no rio. O que ele fazia com a nossa mãe, para matar, não custava nada. Portanto, nós crescemos caladas. Só que na igreja que nós frequentávamos, nós também frequentávamos escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical, nós aprendíamos que quem bebia e fumava era possuídos de demônio. Portanto, eu nunca julguei o meu padrasto, mas eu sempre julguei a bebida. A minha infância, a minha adolescência, ela foi toda de joelho no chão, dizendo para Deus, nunca na minha vida eu vou beber. Nunca na minha vida eu vou fumar. Aos meus 15 anos de idade, eu comecei a cantar no grupo de jovens da igreja a qual eu frequentava. Nesse mesmo ano, teria mais uma festividade, qual essa eu estaria participando. Só que para minha alegria ficar completa, eu estava muito feliz por estar cantando no grupo de jovens, por participar pela primeira vez de uma festividade de jovens. Só que para minha felicidade ficar completa, os meus amigos da escola, que bebiam e fumavam, teriam de estar presente. Até porque o beber e o fumar, gente, na porta das escolas, isso não é de hoje, né? Isso é de muito antigamente. Eu já tenho para mais de 40 anos, 48 anos eu tenho. Então, há mais de 30 anos atrás, já se bebiam e já se fumavam na porta das escolas. Eu estava na porta da escola evangelizando meus amigos. E eu estava lançando o convite para que eles participassem da festividade junto com a gente. Enquanto eu evangelizava meus amigos, passou um endemoniado. Pastora, por que endemoniado? Porque aquele que fala da vida do teu irmão, ele não é liberto, gente. Existem 2 demônios hoje pendurados na língua do ímpio? Não. É da língua dos crentes mesmo. É o demônio do me disseram e o demônio do me contaram. Mas tu não viu nada. Mas mesmo assim, tu tá espalhando a vida do teu irmão. Mesmo que tu tiver visto. Ao invés de sair por aí espalhando, vai colocar teu joelho no chão. Vai pedir para Deus libertar o seu irmão. Foi falar pro pastor que ele estava na porta da escola bebendo e fumando. No dia da festividade, a igreja estava lotada.
galeria cheia, igreja muito cheia, de 3 a 4 bancos daquela igreja. Eram meus amigos da escola que bebiam e fumavam que estavam presentes. A minha alegria estava completa até o pastor subir no altar. Porque quando o pastor subiu no altar, no microfone, na frente da igreja inteirinha, ele olhou para mim e ele disse: Andréia, levanta do lugar onde você está, porque você não é digna de estar sentada aí, porque você estava na porta da escola bebendo e fumando. Quando o pastor disse aquilo, eu me levantei do banco, desesperada, sem saber o que fazer, porque naquela época, tudo que os pastores diziam para os nossos pais era lei dentro de casa. E a minha mãe, ela sempre seguia o livro de Provérbios à risca. Se necessário for, corrija o teu filho com vara. Eu me levantei daquele banco sem saber o que fazer, saí correndo no meio da igreja. E eu sentei na porta de uma igreja católica. Na porta daquela igreja eu comecei a chorar desesperadamente, sem saber o que fazer. Uma senhora passou, fez menção do meu choro, ela voltou. E ela perguntou para mim por que eu estava chorando daquele jeito. E ali eu disse para ela o que tinha acontecido. Só que antes de eu dizer para ela que eu não bebia e nem fumava, ela olhou nos meus olhos, ela disse assim para mim: mas menina, eu vejo nos teus olhos que você nem bebe e nem fuma. E ali pela primeira vez saiu da minha boca o que acontecia dentro da minha casa quando meu padrasto estava alcoolizado. Mas eu também disse para ela que eu ia fugir de casa. Se tem algo que Satanás gosta, é de ter certeza daquilo que sai da minha e da sua boca também. Ela olhou para mim e ela perguntou se eu tinha certeza que eu ia fugir de casa. Eu disse para ela que eu tinha certeza. Quando eu disse para ela que eu tinha certeza, ela falou assim para mim: menina, eu não vou te deixar largada por aí não. Eu vou te levar para dentro de um lugar onde ninguém fala mal de ninguém. Gente, eu sou muito sincera em dizer, eu sou muito verdadeira em tudo na minha vida. E se tem algo que eu sempre digo é que eu já frequentei diversos tipos de religiões. Eu nunca vi um budista falando mal do outro. Eu também nunca presenciei um católico falando mal de um outro católico. Mas eu presencio, infelizmente, eu presencio crente falando mal de crente todos os dias da minha vida. Então não era para a igreja que ela ia me levar. Ela me levou para dentro de um centro de Umbanda. Dentro desse centro de Umbanda, durante 9 anos da minha vida, eu deitei dentro de um quarto onde havia 147 altares chumbados no ferro para Exu. Eu tenho meu corpo todo retalhado porque eu tirava do meu próprio sangue para alimentar Exu. Em troca, eu queria fama, dinheiro e mulher. Eu me transformei num monstro tão terrível dentro daquele lugar que, enquanto a minha mãe estava de joelho no chão perguntando para Deus onde eu estava fazendo um trabalho de magia negra para matar a minha mãe, porque eu peguei ódio da minha mãe dentro daquele lugar. Eu virei mão de corte, para quem não sabe o que é isso. Era eu quem sacrificava os animais em dias de oferenda. Nesses dias de oferenda, o meu único alimento era o sangue fresco dos animais. Em troca, eu queria fama, dinheiro e mulher. Eu me envolvi com uma gangue. Hoje é quadrilha, naquela época era gangue. Eu saí de São Paulo para Florianópolis para praticar assalto. Só que não era qualquer assalto. As empresas não pagavam com cartão de crédito. As empresas pagavam dentro das próprias empresas. Alguém de dentro das empresas passava todas as coordenadas para nós. A gente se armava até os dentes, entrava dentro dessas empresas e tirava os malotes dessas empresas. Com esse dinheiro, eu comecei a juntar e montar bocas de tráfico. Todas as bocas de tráfico que eu montava eram ao redor das igrejas, porque eu gostava de afrontar os crentes. Dia de domingo, que nós vencemos aí uma grande geração de crente domingueiro, eu acendia cigarro de maconha na porta das igrejas e a fumaça eu lançava para dentro da igreja e eu dizia para os meus amigos: agora eu quero ver os crentes da glória a Deus e aleluia, tudo doidão. Essa era a vida que eu levava. Eu me envolvi com crime. Eu me envolvi no tribunal do crime, eu sentenciei de diversas coisas dentro daquele lugar. Eu criei muita fama naquele lugar onde eu morava. Eu comecei a juntar muito dinheiro, não satisfeita. Eu comecei a roubar banco. Eu criei fortuna, casas, apartamento, casas de prostituição. Eu tinha 4, porque naquela época era a forma mais fácil de se lavar dinheiro. Só trabalhava naquele lugar meninas e meninos menores de idade. Porque quanto mais velho ficava, eu sempre dizia que não prestava para mais nada. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais dinheiro eu queria. Quanto mais cocaína eu cheirava,
mais cocaína eu queria cheirar. E sempre de nariz em pé dizendo, o dia que eu quiser parar, eu paro. Mentira, não para. O último assalto a banco que eu fiz, eu fui presa. Eu fiquei 10 anos da minha vida atrás das grades. Em 2013, quando eu saí da cadeia com um único propósito. Porque dentro da cadeia tem um tal do ministério que nenhum vem ao caso, qual seja, que só prega a bênção. Se tem alguém nessa live que já foi preso, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. É um ministério que só prega a bênção. Deus dá tudo. O lugar que Deus dá é dentro da cadeia. Ele não cobra nada. Eu saí da cadeia, fui no centro de Umbanda, tomei um tal de um banho, me enchi de Cotregum, botei 25 guias no peito. Eu olhei pro alto, eu não chamava Deus de Deus. Eu olhei pro alto e disse, camarada, agora eu estou segura. Vou voltar para São Paulo. Quando eu chegar em São Paulo, eu vou matar só mais um. Aí eu vou para a igreja, para ver se tu é tudo isso mesmo. Quem era mais um? O meu padrasto, é lógico, né? 19 anos da minha vida se passou. Durante esses 19 anos, a minha mãe e a minha família nunca mais tinha escutado falar do meu nome. Já tinham me dado como morta. Mas quando eu voltei, a minha mãe falou que quando eu estava com 6 meses de desaparecida, Deus usou minha irmã e disse para ela que não importasse o tempo que passasse, mas que a filha dela ia voltar e ia voltar viva. E a minha mãe se apegou à promessa qual o Senhor havia feito para ela. Quando muitos diziam que eu estava morta, minha mãe sempre dizia, não mata os projetos de Deus sobre a minha vida. Porque se Deus me fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa que Ele me fez. Meus irmãos sempre diziam para minha mãe, mãe, a senhora ainda tem 4 filhos, a Andréia já está morta. Minha mãe sempre dizia, não, a minha filha não está morta. Porque coração de mãe não se engana. Então o coração da minha mãe, Deus sempre dizia para minha mãe que eu estava viva. E isso a minha mãe colocou sempre à frente de muitas coisas. Minha mãe passou por muito tempo me procurando. Minha mãe colocou fotos minhas em muitos lugares. Naquela época existia uma lata de óleo. Para quem tem minha idade ou é mais velho vai lembrar disso. Existia uma lata de óleo chamada Lisa. E nessa lata de óleo saía a foto das crianças desaparecidas. Minha mãe me procurou por muitos anos. Eu voltei para São Paulo. Foram 960 quilômetros mais ou menos. Eu voltei gravando o nome da minha mãe. Porque eu tinha certeza que 19 anos depois, ela não ia saber quem eu era. Só que quando eu cheguei nesse endereço, era o único endereço que eu tinha, mas eu também sabia que aquele terreno era um terreno próprio, era um terreno da família. Eu cheguei naquele lugar, e quando eu cheguei naquele portão, a casa já estava diferente, já estava bem arrumada. Ao invés de eu chamar o nome da minha mãe, eu gritei bem alto, mãe! Quando eu gritei mãe, saiu uma senhora que eu não reconheci. Porque quando eu fugi de casa, minha mãe ela era bem gordinha. Quando eu voltei, estava uma senhora com menos de 50 quilos. Com diabetes emocional, pressão alta emocional, tireoide emocional. Tudo sobre a vida da minha mãe era emocional. Eu não reconheci da minha mãe, mas quando ela colocou a cabeça no portão, a primeira coisa que minha mãe fez foi colocar o joelho dela no chão, erguer os braços dela pro alto e dizer: Deus cumpriu a promessa que Ele me fez. A minha filha não está morta. A minha mãe abriu aquele portão para mim, ela me deu um abraço que há 19 anos da minha vida eu não recebi. Naquele dia, a minha mãe tinha todos os motivos do mundo para não abrir aquele portão para mim. Eu estava toda de branco, com a cabeça rapada na gilete, um turbante na cabeça, toda amarrada no Cotregu e 25 guias no peito, para fora da camisa, porque eu gostava de sair no meio da rua mostrando quem eu era, e a marquinha da cueca aparecendo. Mas a minha mãe até hoje, ela entende que o ministério dela não começa do lado de fora, mas que o ministério dela começa dentro de casa. Porque não adianta amar o filho da irmã que é gay. Não adianta amar o filho da irmã que se drogue quando o problema entra dentro de casa. Fecha a porta, põe pra rua e não quer mais saber. Porque o ministério do crente, ele não começa na casa do vizinho. O ministério do crente começa dentro da sua própria casa. Eu já entrei com a mão nas costas, porque o revólver estava nas minhas costas, eu fui direto matar o meu padrasto. Pastora, você matou? Não. Eu não matei porque não foi do querer do Senhor. Mas eu também não fui para a igreja. Com o dinheiro que eu vim para São Paulo, eu montei 12 bocas de tráfico. Eu fui para o centro da cidade, montei algumas casas de prostituição, eu continuei da mesma forma. Aliciando crianças por crime e crianças para se prostituir. Eu usava algum tipo de droga, mas eu não usava o crack. Eu tinha muito nojo de quem usava o crack.
Eu sempre dizia que estava ali uma droga que eu nunca ia usar na minha vida, porque perdia até a dignidade. Só que isso era o que eu dizia. Eu estava numa festa em Guarulhos há 4 dias. Muita droga, muita prostituição, muito tudo que não prestava naquele lugar. Acabou a cocaína e quem usa droga tem o maldito dizer que precisa dar o último teco. Eu estava bêbada e disse que eu precisava dar o último teco. Não tinha cocaína, tinha um menino do meu lado. Para quem viu, para quem eu parecia um menino, eu sou essa de camiseta cinza, meia preta. Eu parecia um menino, tinha um rapaz do lado usando crack. E ele falou assim pra mim, meu, dá um trago aí, cara. É só um trago e já era. Pra quem não acredita nisso, eu dei um único trago naquele crack. E aquele único trago que eu dei me levou a usar aquela droga sem controle na minha vida. Em menos de 1 ano e meio, todo o império que eu tinha construído no tráfico, eu perdi por crack. Tudo mesmo. Eu só não tinha perdido o nariz em pé. Eu dizia que eu conhecia gente grande na Cracolândia, eu ia pra lá e ia virar gerente das bocas. Só que quem vive nesse meio sabe que quando se envolve com o crack, perde a tal da consideração entre eles. Só que eu já fui pra lá falando pra um dos caras que eu tinha perdido tudo pra polícia. Mentira, tinha perdido pro crack. O meu apelido Jagunça. Um ser humano com vulgo Jagunça, gente, não era. Ele olhou pra mim e ele disse assim, Jagunça, você deu sorte. A gente tá precisando de alguém pra trabalhar aqui. Eu achando que eu ia virar gerente das bocas. Ele olhou pra mim e ele falou assim pra mim. E eu falei pra ele, pra fazer o quê? Ele falou pra mim, pra ficar no meio desses zumbis aí, ó, passando crack. É pegar ou largar. Eu achei que ali era a minha única solução. Eu aceitei. Quando eu aceitei, ele falou assim pra mim, Jagunça, tem mais. O seu pagamento é em crack. Viciado em crack, o meu pagamento, ele era em crack. Teve dias de eu fumar 45 pedras de crack, porque quanto mais crack eu vendia, mais crack eu usava. Eu já não bebia mais velho barreiro, goró de 51. Eu tomava etanol com suco dentro. Era o único álcool que satisfazia a vontade que eu tinha de beber. Eu tive 12 overdoses, eu tive 5 tuberculose. E nenhuma delas o Senhor me deixou morrer. Eu tenho uma mãe, porque a minha mãe ainda é viva e hoje ela colhe os frutos das orações dela. Minha mãe nunca me abandonou. Uma vez por semana, minha mãe ia para Cracolândia. E a frase dela sempre foi a mesma. Filha, você ainda tem casa, você ainda tem mãe. Vamos embora desse lugar. O dia que minha mãe conseguia me levar embora, eu tomava banho porque eu fedia. Eu comia alguma coisa porque eu já não sabia mais o que era comer. E durante a madrugada, quando todo mundo estava dormindo, eu roubava tudo que eu podia e eu voltava para Cracolândia. Na semana seguinte, lá estava minha mãe novamente. Porque todo mundo pode te abandonar, menos Deus e a nossa mãe. São pessoas que nunca nos abandonam e minha mãe nunca me abandonou. E a penúltima vez que ela foi lá, eu disse para minha mãe, mãe, só vou sair desse lugar. Eu não pedi para minha mãe uma casa, porque eu sempre soube as condições financeiras da minha família. Mas eu disse para minha mãe, mãe, eu só vou sair desse lugar o dia que eu tiver uma casa para eu morar sozinha. Minha mãe foi embora. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eu achei que minha mãe nunca mais ia aparecer naquele lugar. 5 semanas depois, minha mãe aparece na Cracolândia com uma chave na mão. E ela falou assim pra minha filha, me perdoa a demora, é porque eu estava mobiliando uma casa para você morar. Agora você vai embora. Eu disse para ela que eu ia. Comecei a juntar umas coisas que, se vocês prestarem atenção, todo morador de rua carrega um saco preto nas costas. Gente, não tem nada naquele saco. Eu carregava lixo nas minhas costas. E ela falou pra mim, não, daqui eu só quero você. Dentro da casa tem tudo o que você precisa. Quando eu cheguei dentro daquela casa, algo muito me chamou a atenção, porque ela comprou uma caixa grande de filme. Eu acho que ela queria me entreter assistindo o filme, mas se deu 15 dias foi o máximo. Porque eu já estava dormindo no papelão e me cobrindo com um lençol. Porque tudo que tinha dentro da casa, eu já tinha trocado pelo crack.
Eu era considerada o lixo, eu era considerada a nóia, eu era considerada a cracuda daquele lugar, a escórnia daquele lugar. Quantas vezes na minha vida eu me levantei desesperada, drogada. Eu ouvia muito dizer que Deus libertava, que Deus curava, que Deus fazia isso, que Deus fazia aquilo. E eu sempre questionava muito a Deus. E eu falava, por que na minha vida não acontece? Por que eu vivo nessa situação? E quantas vezes da minha vida eu me levantei suja, descalça, fedendo. E eu fui para a porta de uma igreja, porque eu queria ouvir Jesus falar. Só que quando eu chegava na porta daquela igreja, quem estava na porta não me deixava entrar. Porque eu estava suja, eu estava fedida. Eu não podia ouvir falar da palavra do Senhor. E quando eu achava alguma igreja que me deixava entrar, eu ia da porta até perto do altar, procurando um banco que mais tivesse gente, porque eu achava que quanto mais pessoas tivesse, alguém ia se levantar e ia me dar um abraço. Só que quando eu sentava, quem estava sentado do meu lado se incomodava com o meu fedor e se levantava e não voltava mais. Eu só queria um abraço. E eu não recebi esse abraço, então eu saía de lá muitas vezes pior. É por isso que hoje eu faço meus trabalhos na Cracolândia, eu faço meus trabalhos embaixo da ponte, em casas de recuperação, porque eu não prego só dentro da igreja. Mas eu prego em portas de cadeia, dentro de cadeia, em casa de recuperação, embaixo da ponte, porque esse foi o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. O meu ministério hoje é o abraço, porque eu sei que um abraço cura, eu sei que um abraço liberta, eu sei que um abraço ele transforma uma vida. E é só um abraço, não te custa nada. Quantas vezes eu vou para debaixo da ponte e eu abraço muitas pessoas, eu volto para minha casa fedida, mas com a certeza de que quando eu chegar dentro da minha casa, eu vou ter uma roupa limpa e um chuveiro quentinho para eu tomar um banho. E eu sei que eu deixei uma lição debaixo daquele lugar. Porque foi isso que Deus, quando veio para esse mundo, foi isso que Ele veio nos ensinar. Amar o seu próximo como a si mesmo. Eu estava um dia em casa muito louca de crack e a minha sobrinha, com 9 anos de idade. É por isso que vale a pena você ensinar o seu filho o caminho que ele deva andar. A minha sobrinha entrou dentro de casa e falou assim pra mim, tia, eu só vim aqui te contar uma coisa. E eu falei pra ela, fala, Kathleen, o que foi? Ela falou assim pra mim, tia, tem uma semana que eu não consigo dormir direito. E eu olhei pra ela e eu falei pra ela, o que eu tenho a ver com isso? Ela falou pra mim, tia, porque todas as noites que eu fecho os meus olhos, o Senhor me mostra a senhora dentro de um caixão, dentro de uma igreja. E eu só vim aqui, tia, porque eu não quero que a senhora morra sem ter um encontro com Deus. E ela falou assim pra mim, tia, na minha igreja vai ter um encontro com Deus. Eu vou te explicar como que é. São 3 dias, custa R$90. Hoje custa 150 esse encontro, porque eu trabalho dentro deste mesmo encontro. Mas eu sei, tia, que a senhora se droga e a senhora não tem dinheiro para pagar. Só que quando o pastor anunciou esse encontro, tia, eu peguei uma caixinha. E todo o dinheiro que meu pai estava me dando, eu estava guardando dentro da caixinha. E ontem, tia, eu contei. E tinha R$91 dentro. E eu vou pagar para a senhora ir para o encontro. A senhora vai? Eu disse para ela que eu não ia. Ela falou assim pra mim, tia, por favor, se a senhora não for por você, vai por mim. Pela minha sobrinha, eu fui para esse encontro. Ter um encontro com Deus? Não. Um dia antes desse encontro, eu assaltei um casal, eu peguei 2 celulares caros. Eu vendi esse celular, eu comprei muita droga, eu comprei muita bebida e eu levei para o encontro. Quando a gente chegou no encontro, cada cadeira daquele templo tinha uma Bíblia. Eu esperava o pastor subir no altar e abrir a Bíblia que estava com ele. Quando ele abria a Bíblia que estava com ele, eu abria a Bíblia que estava comigo também. Eu arrancava uma folha da Bíblia. E com a folha da Bíblia eu fazia um canudo. E na capa da Bíblia, eu abria de 3 a 4 pinos de cocaína. E eu começava a cheirar na frente de todo mundo dentro do templo do Senhor. Os irmãos iam dormir, eu ia para o mato queimar crack. No domingo, na hora de vir embora, Deus usou o irmão que eu mais odiei dentro daquele lugar. Até porque as trevas nunca vão se dar com a luz. E ele falou assim pra mim, moça, se você sair daqui da forma que você está, em 3 dias você vai descer a sepultura, porque vejo eu na sua frente uma cova aberta. Depois de ter cheirado na folha da Bíblia, na capa da Bíblia, eu devo ter saído de lá pior do que eu entrei. Eu cheguei na minha casa no domingo entre 8 e 9 horas da noite.
nesse mesmo domingo para segunda-feira, eu assaltei uma casa no bairro. Eu só não sabia que era a casa de um dos maiores traficantes do bairro. Não ia ficar por isso mesmo, né? Só que na segunda-feira de manhã cedinho eu fui na Boca. Eu troquei as correntes do traficante com o próprio traficante. As camisetas eu troquei também. Na terça-feira, ainda louca de crack, eu troquei os bonés do traficante. Na quarta-feira, como Deus havia dito, no terceiro dia, eu levei 3 relógios. Eu cheguei a trocar os 3 relógios por droga. Eu enchi os 2 bolsos da calça de droga. Quando eu cheguei na esquina do beco, eu só consegui contar até 17 deles. Mas tinha mais de 30. Eles fecharam o beco. Tinha mais de 30. Com pedaço de pau, ferro, fio, corda, soco inglês. Eu apanhei tanto. Chegou uma hora que eu não sentia mais dor. Porque eu não sabia que quando a gente apanhava muito o corpo, ele ficava anestesiado e a gente não sentia mais nada. No meu lado esquerdo da minha cabeça, eu tenho um lado que ficou fundo. Porque eu tomei uma marretada na minha cabeça. Porque o traficante apareceu com essa marreta na mão e disse assim, é pra matar. Porque o carro já está aí pra desovar. Eu lembro que ele agitou minha cabeça com o pé. E ele me deu essa marretada aqui ali. Eu senti a dor da morte. Mas ali também eu tive tempo de lembrar que Deus não chamava camarada. E eu disse para Deus, Deus, me dá uma chance. Por favor, só me dá uma chance. E eu morri porque para quem conhece traficante sabe que ele só desova quando tem certeza que está morto. E eles me jogaram naquele lugar onde eles me deixaram e ali Deus me deu a chance que eu havia pedido para ele. Ali Deus me deu uma chance muito grande na minha vida, mas eu não dei valor à chance que Deus me deu. Mas Deus sabia que eu não daria valor à chance que Ele me daria ali. Ele só quis me mostrar que em momento nenhum da minha vida Ele havia me abandonado. Eu continuei mais 3 meses na mesma situação, jurada de morte no mesmo lugar onde eu moro hoje. Eu vivia escondida. Quando eles me encontravam, eles não conseguiam me matar porque minha mãe estava de joelho no chão. Então eles me espancavam. Eu lembro que uma vez eles me encontraram, eles estavam em 3 e um deles disse, hoje essa negrinha morre. E um gatilhou a arma, tirou, a bala não saiu. O terceiro, a bala, ela pocou na mão dele, chegou a queimar. E eu lembro que um deles falou para mim que eu tinha o corpo fechado. E eu estava de cabeça baixa e eu senti uma mão no meu queixo e eu achei que fosse um deles. E eu abri os olhos porque eu estava de olho fechado, porque ali eu tinha certeza que eu ia morrer. E quando eu abri meus olhos, o Senhor me mostrou a minha mãe de joelho na beira da cama dela com as mãos erguidas e dizendo para Deus, não deixe o inimigo tocar nenhum fio de cabelo da minha filha. Ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou assim para mim, você só não vai morrer porque tem um justo de joelho. E ali eles não conseguiram me matar, mas eles me espancaram mais uma vez. A pastora desse encontro, ela não desistiu da minha vida. No dia 3 de setembro de 2017. Essa pastora, ela foi ao meu encontro, ela frisou muito bem a data e ela falou assim para mim, Andréia, hoje é dia 3 de setembro de 2017. Dia 7 de setembro vai ter mais um encontro. Deus manda te convidar, mas Deus manda dizer o seguinte para você, vai se você quiser, se você não quiser ir, o problema não é meu, mas o teu sangue não passará mais pelas minhas mãos, porque essa é tua última chance. Filho de crente, eu senti uma dor muito forte dentro do meu peito. A impressão que eu tive é que alguém enfiou um punhal e tirou assim rapidamente, de tão forte que foi aquela dor. E eu falei pra pastora, eu vou pra esse encontro. Eu tinha um revólver e eu não ameacei Deus de jeito nenhum, gente. De forma nenhuma eu ameacei Deus. Mas eu peguei esse revólver e eu falei pra Deus, Deus, eu vou pra esse encontro. Mas se eu voltar da mesma forma que eu estou, eu mesma vou tirar a minha vida. Eu não vou dar chance de ninguém me matar. Eu lembro que antes de eu sair desse encontro, eu saí no portão e
E eu jurado de morte, um rapaz muito alto apareceu na minha frente. E ali eu tinha certeza que aquele cara veio me matar. E ele olhou pra mim e ele falou assim pra mim: moça, eu não vim te matar. Eu vim de uma vigília. E o meu carro, ele parou aqui em cima e eu não sei o que aconteceu, mas quando eu olhei essa viela, Deus falou pra mim descer essa viela. E quando eu desci, eu ouvi o barulho desse portão e Deus me mandou parar. E ali ele olhou pra mim e ele falou assim pra mim: olha, moça, Deus manda dizer pra você, pega tudo que você não quer mais pra tua vida. Tudo. E leva pro lugar aonde você está indo. Porque Deus vai fazer um milagre muito grande na sua vida. E ele olhou pra mim e falou assim durante esses 3 dias. E ali eu entendi que era algo de Deus, porque ninguém sabia pra onde eu estava indo e nem quanto tempo eu ficaria naquele lugar. Eu voltei e eu peguei tudo que eu não queria mais pra mim. Cachimbo, rapador, revólver, cinzeiro. Eu peguei tudo o que eu não queria mais pra minha vida. Eu peguei e coloquei numa sacola e eu levei pra esse encontro. E quando eu entendi tudo naquele mesmo tempo, que eu havia cheirado cocaína, eu dei 3 passos naquele lugar. Eu parei e eu olhei pro alto e eu disse: Deus, se verdadeiramente tu estiver me vendo dentro deste lugar, eu saí daqui liberta de todos esses vícios. Eu vou te servir todos os dias pro resto da minha vida. E dentro daquele lugar eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Em 3 dias dentro daquele lugar, eu saí de lá liberta de todos os vícios. Muitas pessoas me perguntam: pastora, você teve recaída? Não. Eu tenho caráter. Quem tem caráter não volta para Lodebar para se sujar. Hoje eu volto para Lodebar, mas eu volto para resgatar. Nós temos um trabalho com uma clínica de recuperação em Nazaré Paulista. E é um trabalho maravilhoso que nós fazemos naquele lugar. Vou completar 7 anos na presença do Senhor. São os melhores 7 anos da minha vida. Hoje eu viajo os 4 cantos desse país ministrando a palavra do Senhor. Porque isso é o que Deus faz quando Ele nos tira do lamaçal do pecado. Hoje eu tenho minha casa. O Senhor me tirou da Cracolândia, como eu disse. Hoje eu moro numa casa linda, uma casa de 2 cômodos. Hoje eu tenho meu carro. É meu, eu costumo dizer que é um carrinho velho, mas é meu, tá pago. Eu não trabalho hoje para o homem, eu trabalho para Deus. E eu vivo da melhor forma, assim, porque Deus, Ele me fez uma promessa que Ele me usaria para ministrar a palavra dEle e Ele me sustentaria. E é isso que Deus, Ele faz na minha vida. Eu saí desse encontro e eu me recordo que quando eu voltei para minha casa, eu voltei desesperada porque eu estava jurada de morte, mas eu não tinha para onde ir. Eu voltei para dentro da casa que eu morava. Eu lembro que eu falei para minha irmã, eu pedi para minha irmã, falei: minha irmã, me leva para tua casa. E ela falou para mim assim, porque ninguém sabia o que tinha acontecido comigo naquele encontro. Na realidade, eu acho que nem eu sabia. Ela falou para minha casa mesma, não. E eu lembro que eu descia as escadas, e quando eu descia as escadas, que desce um escadão para eu chegar na minha casa, um rapaz passou fumando e jogou aquela fumaça do cigarro. E quando eu senti aquele cheiro daquela fumaça, eu já comecei a embrulhar o estômago. Eu comecei a colocar para fora tudo e eu lembro que saíram algumas bolas pretas dentro de mim. E ali eu já comecei a sentir algo estranho. E quando eu desci no portão da minha casa, tinha um rapaz que usava crack comigo. E naquele dia eu vi o diabo totalmente usando ali a vida dele para tentar me levar novamente para as drogas, porque eu tinha levado cachimbo, eu tinha levado rapador, eu tinha levado isqueiro, eu tinha levado tudo para esse encontro e eu tinha deixado tudo lá. Quando eu cheguei no portão da minha casa, esse rapaz, ele estava com cachimbo, rapador, isqueiro, cigarro, bebida, crack, ele tinha tudo. O arsenal estava completo. E eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, ele falou: caramba, eu tô desde cedo aqui te esperando e você não chega. E naquele momento a abstinência, ela veio na hora e eu corri para abrir o meu portão. Quando eu abri meu portão, que eu peguei naquele cadeado, meu cadeado começou a pegar fogo assim na minha mão. E eu voltei para trás, da mesma forma que eu fui, eu não virei, eu andei de costa e olhei para aquele rapaz e eu falei assim: fulano, eu não uso mais droga, porque agora eu sirvo ao Senhor. E nós começamos a discutir no portão e eu tenho uma vizinha que ela não gostava muito de crente. E ela abriu a janela dela e ela gritou bem alto e falou assim: olha, a Andréia tá dizendo que agora ela serve a Deus.
Se você não for embora, eu vou chamar a polícia. E eu lembro que ele foi embora e eu entrei dentro de casa e eu sentei naquele chão ali. E eu comecei a chorar e eu colocava minhas costas para frente, para trás, para frente, para trás. E eu dizia assim, um dia eu tive o crack e não usei. Um dia eu tive o crack e não usei. E ali eu adormeci, da mesma forma que eu estava. E na rua de cima da minha casa eu acordei. Eu não lembro que hora é aquela que eu acordei, mas o círculo de oração começava às 14 horas aqui perto da minha casa. E eu lembro que eu acordei com aquele louvor, Rude Cruz. E aquele louvor começou a tocar muito fundo no meu peito. E eu me levantei, do jeito que eu me levantei ali, eu fui para a igreja. E eu coloquei meu joelho no chão e eu continuava dizendo, um dia eu tive o crack e não usei. E ali Deus usou meu irmão. E ele colocou as mãos nas minhas costas e falou assim para mim, moça, essa madrugada, enquanto você dizia para Deus que um dia você teve a droga e não usou, Deus enviou anjos e trocou a tua circulação sanguínea. Eu lembro que eu era muito desaforada e eu levantei e olhei para ele e eu falei, cara, se for verdade isso que você estiver dizendo, e até sexta-feira, isso era na segunda-feira, e eu disse para ele, até sexta-feira, eu tiver dinheiro, porque eu fui muito exata naquilo que eu precisava dizer, e eu falei para ele, se eu tiver dinheiro e não usar droga, no domingo eu desço as águas. E ele falou assim para mim, pode fazer prova de Deus, moça. E ali acabou o culto, eu vim embora, e eu continuei da mesma forma, chorando, porque um dia eu tive a droga e não usei. E eu não sei como, porque até hoje eu não sei como explicar, mas eu tinha dinheiro. Então eu não comprava droga, mas eu comprava comida, eu só sabia comer. E eu lembro que na sexta-feira eu havia esquecido do voto que eu tinha feito com Deus. Então nós precisamos prestar atenção naquilo que nós votamos com o Senhor. Nós não podemos esquecer, porque Deus ele não pede nada, a gente é quem faz o voto com Ele. E eu levantei e me deu vontade de comer um sonho. E aí eu fui na padaria comprar esse sonho. Gente, tem um detalhe, quando eu via os traficantes do bairro, eu me tremia inteira e eu sempre falava para Deus, Deus, não deixa ele me ver não, me esconde, me guarda, me cobre com o teu sangue. E a impressão que eu tive é que eles nunca me viam, né? E eu fui naquela padaria e antes de eu chegar na padaria tem uma igreja, uma das igrejas que eu ficava jogando a fumaça de maconha para dentro e que quem estava na porta daquela igreja nunca me deixou entrar. Eu estava do outro lado da rua e era uma festividade das irmãs. E eu comecei a escutar um louvor e eu parei e comecei a chorar do outro lado da rua com aquele louvor. E aquele mesmo irmão que sempre me proibiu entrar na igreja, ele falou para mim, vem pra cá, entra. E aí eu balancei a cabeça que não. Ele falou assim, então atravessa, fica aqui perto. Aí eu atravessei, fiquei ouvindo o louvor, aí teve uma hora que ele veio e falou assim, moça, entra. E ali eu entrei. E eu lembro que eu sentei na primeira fileira perto do altar e tinha uma moça pregando, uma moça do Rio de Janeiro até. Eu não vou me recordar o nome dessa moça, mas Deus usava aquela moça de uma forma assim que a impressão que eu tive é que aquele culto foi todo para mim. E eu lembro que ela desceu do altar e ela perguntou assim para mim, moça, que dia é hoje? E eu lembro que eu falei a data para ela, ela falou assim para mim, não, da semana. E eu falei para ela, hoje é sexta-feira. Ela falou assim para mim, então corre. Porque você tem um voto com Deus. E crente que deve para Deus é caloteiro. E ali na hora, gente, eu me lembrei do voto que eu tinha feito com Deus. Quando acabou o culto, eu esperei o culto acabar, tinha umas senhorinhas, aquelas amigas da minha mãe, sempre oravam pela minha vida. E ali eu peguei uma delas e comecei a conversar e explicar. Falei para ela que eu queria descer as águas e ela lembra que ela começou a chorar e ela falou assim para mim, olha, vai na casa de fulano, que esse pastor vai ter batismo na igreja dele domingo. E no sábado de manhã eu fui na casa desse pastor e eu falei para ele me conhecia, sabia como eu era, eu persegui muito ele também. E ele olhou para mim de cima para baixo, de baixo para cima com cara de nojo e ele falou assim para mim, você quer descer as águas? Eu lembro que eu falei para ele, eu quero descer as águas. Na sua igreja vai ter batismo, não vai? Ele falou, pai. Aí ele pegou e falou assim pra mim, mas na minha igreja você não desce as águas. E ali eu voltei sem chão, né? Porque eu voltei decepcionada, porque eu tinha certeza que ele deixaria descer as águas.
E eu lembro que a minha casa tinha uma janela de madeira e eu abri aquela janela, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, crente. Eu abri a janela e eu gritei bem alto: raças de crentes desgraçada. Eu tinha um telefoninho daqueles Nokia cinza, que ninguém trocava por nada, por isso que eu tinha esse telefone. E ali aquele celular tocou. E quando eu atendi era minha irmã. E a minha irmã falou assim pra mim: Andréia, eu não sei o que aconteceu na minha igreja, mas o meu pastor inventou um batismo de última hora e ele mandou perguntar se você não quer descer as águas. E ali eu só coloquei meus joelhos no chão e disse que eu queria, mas eu confesso para vocês que foi um dia muito difícil na minha vida. Foi um dia tão terrível, gente, tão terrível que, para vocês fazerem ideia, eu vou procurar essa foto aqui. Eu fui me batizar toda de preto, de tão terrível que foi aquele dia para mim. Eu desci as águas desse jeito, toda de preto, porque o inimigo ele tentou tão grande na minha vida que quando eu entrei dentro daquela igreja, eu me apaixonei por uma moça. Me apaixonei de uma forma a qual eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. E ali eu não consegui prestar atenção no culto porque eu vivia aquele... O coração estava saindo pela boca, né? Foi isso que estava passando na minha vida naquele momento. E teve uma hora quando eu estava para acabar o culto, que era para a hora do batismo, eu estava atrás de um pilar e eu encostei nele e eu sozinha falei para Deus assim: eu não vou descer as águas desse jeito, eu vou embora e ninguém vai ver eu indo embora. Quando eu virei de costa para ir para a porta, o pastor, eu não sei como ele apareceu assim na minha frente. Ele estava no altar, mas de repente ele já estava na minha frente e ele falou assim para mim: não, você não vai descer as águas, porque você vai ver o que Deus vai terminar de fazer na sua vida hoje aqui. Eu desci as águas e eu me lembro que quando eu voltei falando em línguas e quem estava perto também, do menor ao maior, começou a falar em línguas. E ali eu olhei para uma moça, ela estava com um sapato de salto e ali eu olhava para aquele salto que ali eu vi que Deus havia me libertado do homossexualismo. Ele havia me libertado das drogas no homossexualismo. Foi quando eu desci das águas, eu me levantei, olhei para o sapato daquela moça e eu disse para Deus assim: Deus, eu quero me vestir assim. E eu comecei a olhar para a roupa dela e dizendo para Deus: é dessa forma que eu quero estar na sua presença. Com 40 dias liberta, eu recebi o primeiro convite para ministrar a palavra do Senhor. Eu lembro que eu falei para esse pastor, eu falei para ele: pastor, eu não sei pregar. E eu lembro que eu falei para ele: o senhor tá doido? Eu acabei de vir, de entrar na igreja. E ele falou assim para mim: você pode não saber pregar, mas você sabe contar o que Deus fez na sua vida. Eu lembro que a palavra que eu ministrei aquela vez, pela primeira vez na minha vida, foi a mulher do fluxo de sangue. E ali eu vi que Deus me usou de uma forma assim extraordinária. E daquele dia em diante, eu nunca mais desci do altar. Dia 7 de setembro, eu completo 7 anos que eu estou na presença do Senhor. E são os melhores 7 anos da minha vida. Hoje eu vivo e eu presencio os milagres de Deus todos os dias na minha vida. E eu costumo dizer que eu sou suspeita. Eu sou suspeita de falar de Deus porque eu sou apaixonada por Ele. Eu vivo por Ele, eu respiro por Ele. Tudo que eu sou eu devo a Ele. E falar que Deus salva, que Deus cura, para mim é extraordinário, né? E a gente, infelizmente, já encerro aqui, infelizmente a gente vive aí um ministério que as pessoas colocam preço, né? Preço no altar do Senhor. E eu estou aí, vai fazer 7 anos que eu estou no altar do Senhor ministrando a palavra dele. E eu nunca coloquei preço no altar do Senhor, até porque eu sempre digo que ele não cobrou nada para tirar um cachimbo da minha mão e colocar uma espada na minha mão. Porque ele tirou um cachimbo, ele tirou um revólver, ele tirou um isqueiro da minha mão e ele colocou uma espada. E é essa espada que hoje eu uso para pregar o evangelho. E é isso. É isso que Deus fez na minha vida e minha mãe, minha família hoje vive esse milagre. Hoje eu sou um milagre vivo aonde eu moro, gente. Aí deixa eu terminar aqui, que eu já ia me esquecendo. Como eu disse, eu moro dentro do mesmo lugar onde eu era jurado de morte. Esse traficante que tentou me matar, hoje eu sou madrinha de casamento dele, de cartório e de igreja. Ele é crente hoje? Não, ainda não. Mas eu profetizo isso na vida dele todos os dias. Meu padrasto, gente, que eu queria matar, ele sofreu uma AVC.
Ele está paralisado em cima de uma cama. Eu completo 7 anos que eu estou na presença do Senhor. Ele fez 6 anos que ele está em cima de uma cama. Os filhos de sangue praticamente abandonaram ele. E hoje quem cuida dele sou eu. Hoje eu que dou banho. Hoje eu que troco fralda. Hoje eu que dou comida. Pastora, porque tu é a melhor? Não. É porque um dia Deus me ensinou que servo dele não vive daquilo que foi feito para ele no passado, viu? O que passou, gente, passou. Já foi jogado no mar do esquecimento. Viva o hoje, porque o amanhã só a Deus pertence. E no mesmo lugar, onde eu era chamada de nóia, onde eu era chamada de lixo, onde eu era chamada de cracuda, onde eu sou chamada de pastora. Porque Deus, ele muda nome. Deus, ele muda o cenário. Então você que tem um filho que está nas drogas, tem um marido que está nas drogas, que você já perdeu aí a esperança, aí já perdeu, está perdendo a fé, que Deus, ele vai libertar, que Deus, ele vai transformar. Eu sou prova viva de que no tempo determinado por Deus, como está escrito no livro de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todo o propósito abaixo do céu, que do tempo determinado por Deus, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai curar esse câncer que você está nesse momento, que você acha que é para morte. Deus está dizendo não é para morte, mas é para glorificação do nome do Filho dele, viu? Então assim, ó, só aguarde que Deus já tem data e hora para fazer um milagre na sua vida. Amém, pastora? Fico por aqui. Meu Deus, que testemunho conhecido. Louvado seja o Senhor. Pastora, que impacto. Pastor, isso é o que Deus ainda faz. Toda vez que eu conto, eu choro, não tem como não chorar. Não tem como, porque eu me lembro de tudo o que eu passei, de tudo que Deus vem fazendo na minha vida hoje, né? Então é agradecimento, não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria. Um choro de alegria, porque hoje eu vivo os milagres de Deus, eu vivo as promessas de Deus na minha vida. Gente, que testemunho maravilhoso. Meu Deus. O pessoal não quer nem que pare, né? Quem não assistiu, depois volta, vai ficar gravado aqui, vai estar no YouTube. Assista desde o início. Marque alguém, compartilhe na vida de alguém que já está passando por essa situação. Quantas mães, né, esposas, filhas, lutando por um parente, por uma família, né? E olha o que Deus fez na vida da pastora Andréia. Né? Esse é o nosso Deus. Nosso Deus que escreve uma história. É o Deus que faz. Não perca a esperança. A última palavra vem da boca do nosso Deus. A gente só precisa confiar. Se posicionar. Deixar ele fazer. Quanto amor Deus teve pela tua vida, pastor. Né? Porque em muitas situações para não está nem mais do temor, né? Mas como Deus é misericórdia. E muitas das vezes a gente quer julgar, a gente quer apontar, né? O que a pastora convidou, as pessoas proibir as pessoas entrarem dentro da igreja porque não está com uma roupa adequada que irmão. Jesus nunca disse. Ele fala, vem como estás, deixa que venha. Quem somos nós para poder limitar aquilo que Deus atrai, gente? Mas louvado seja porque tem formas e maneiras de trabalhar e resgatar. Esse é o nosso Deus. É verdade, pastora. E eu questionei muito a Deus no começo do meu ministério, porque eu perguntava muito para Deus o porquê que ele deixou passar por tudo que eu passei, né? Por que ele deixou eu virar lixo para comer, separar cabelo da comida para comer. E um dia Deus me trouxe uma resposta a qual eu comecei a entender. Porque Deus falou assim para mim, se você nunca tivesse passado pelo que você passou,
você não ia para Cracolândia, não sentaria com eles, não comeria com eles, não abraçaria eles, você faria como os que fizeram com você. Você iria menosprezar a cada um deles. É por isso que às vezes nós passamos por algumas situações das nossas vidas, pastor, a qual nós não entendemos. É por isso que muitas vezes Deus permite a enfermidade vir nas nossas vidas. E aí ele nos cura para nos usar para curar alguém. Mas a gente quer questionar durante o processo. Mas quer viver o propósito. Mas não queremos passar mas não queremos passar pelo propósito, pelo processo. O processo de Deus é para que nós venhamos passar pelo propósito dele, viu? Verdade. Verdade. As pessoas As estão pessoas falando que estão falando que está tendo eco. é para fechar o Para áudio. fechar o áudio, né? Não dá Não dá eco. Pastor, eu só preciso saber aonde eu fecho o áudio aqui. do seu lado direito. Do seu lado direito, tem um microfonezinho. microfonezinho. É só clicar em cima. Oi? Oi? Não, pastor, eu não, no meu celular não está mostrando. Não. Não. Achei, pastor. Não sei se é isso, deixa eu ver. Não. Não achei, pastor. Amém. Amém. Nós vamos terminar aqui a live. Deus esteja louvado. Deus esteja louvado. A história de pastora Andréia Jesus. Compartilhem, marquem alguém. Obrigado, pastora. Obrigado, pastora, pela participação, de aceitar, de prontidão estar aqui, expondo aquilo que Deus fez na sua vida, tá? Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Se prepare, porque Deus irá lhe honrar. Deus irá lhe retirar da onde a senhora mora. Prepara. Porque Ele vai preparar tudo. Ele vai te dar uma casa, amor. Eu creio, pastor. Amém. Obrigado a todos que vieram, que participaram. Compartilha na vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar, vai alcançar vidas. Amém. Shalom. Boa tarde. Beijo, pastora. Obrigado. Tchau, fica com Deus. Boa tarde. Tchau.